Rapaz do céu, hein? E os jornalistas, hein? Vou mostrar para você aqui o que aconteceu depois desse derby. Jornalistas importantes aí, cara. Ó, tô com a opinião aqui, ó, do Ulisses Costa, comentarista do Jogo Aberto, que é narrador da Rádio Bandeirantes. Também com o Nivaldo Prieto, grande narrador aí, também da televisão brasileira. E Alex Miller. Esses três caras vão dar a opinião deles do que levou esse derby a ter o resultado final. Palmeiras 1, Corinthians 1. Gente, o que aconteceu aqui no Allianz Parque foi algo que só poderia ocorrer num derby, num Palmeiras e Corinthians, né? Cada clássico desse tem a sua história particular. E o jogo da noite dessa quinta-feira foi um jogo completamente atípico. O Palmeiras massacrou no primeiro tempo, fez 1-0, poderia ter criado outras oportunidades. De repente, numa autoconfiança do Richard Rios, entregou de bandeja a bola e o Yuri Alberto fez um belo gol e empatou. Mas aí, tudo bem, todos esperavam que no segundo tempo o time voltaria com a mesma pegada e de fato isso aconteceu. Logo aos 20 segundos o Veiga chutou uma bola perigosa, o Palmeiras começou em cima, começou a dominar, mas não teve a capacidade, não teve a qualidade necessária para furar o bloqueio do Corinthians, que veio como um time pequeno, né? Veio como um time assim para se defender, ainda com 11 jogadores em campo, e o Palmeiras não conseguiu ter a qualidade para furar. Isso passa pelo quê? Claro que hoje a grande referência técnica do Palmeiras é o Estevão. Eu não estou falando nem pelo pênalti perdido, porque a jogada do pênalti foi dele, foi uma bela jogada. Porém foi a única coisa boa praticamente que ele fez em campo. Eu analiso que o jogo do Estevão contra o Corinthians foi bem discreto, foi um jogo em que ele não partiu muito para cima, não tentou tantos dribles, pegava a bola e se limitava a tocar para trás, tocar para o lado. Não foi aquele Estevão tão inspirado, é que ele é tão bom que mesmo numa jornada não muito feliz, ele acabou fazendo a jogada do pênalti. E aí, minha gente, pênalti não é que é loteria, mas pega um grande goleiro pela frente, que é um especialista em penalidades, e bate mal. Não sei se pesou, não sei se foi responsabilidade, imagino que não, porque o Estevão já se mostra muito maduro, mas bateu muito mal. E ele bateu tão mal, ele ficou tão atônito com a batida ruim dele, que ele não teve nem a reação de rapidamente pegar o rebote do Hugo Souza para tentar fazer o gol. Os caras que estavam atrás da linha da grande área chegaram primeiro. Então, aí depois ele chorou, ficou abatido, se entregou ali em campo. Foi realmente uma pena. O Yuri Alberto expulso de forma infantil, o primeiro amarelo foi besta, né, chutar a bandeirinha de escanteio, e depois foi tentar cavar uma falta lá na cara do árbitro, e aí a expulsão veio. E depois com 11 contra 10, o Palmeiras ficou só tocando de lá para cá, esboçou alguns chuveirinhos, o Benedetti entrou como centroavante, mas mesmo assim não adiantou. Um ponto conquistado, porém os dois perdidos com um sabor muito amargo de derrota. E o Palmeiras acabou deixando escapar uma oportunidade gigante de construir uma grande vitória contra o seu maior rival. Agora paciência, é tocar o barco, ganhar da Água Santa em Brasília e buscar a classificação normalmente para a próxima fase do Campeonato Paulista. Só um detalhe, hein, antes de fechar. Se olhava para o banco de reservas era só garotada, só molecada. Mais uma prova de que a diretoria do Palmeiras está completamente perdida, um trabalho incompetente de planejamento para formar o elenco para 2025. Diretoria, ninguém está mais calmo hoje. Derby no Allianz Parque, um super clássico, um para o Palmeiras, um para o Corinthians, que terminou com 10 jogadores depois da expulsão do Yuri Alberto. Foram 2 cartões amarelos, e aí eu quero o seu comentário a respeito. Depois do gol dele, o chute na bandeirinha de escanteio, cartão amarelo. Segundo tempo, simulação, segundo cartão amarelo e a expulsão. Vou deixar para você. Com relação ainda à arbitragem, para a gente falar um pouquinho depois do jogo, o pênalti no Estevão, sua opinião, eu vou dar minha opinião. Para mim ficou muito claro. O Estevão, ele é muito rápido, né? E à medida que ele se movimenta dentro da área, ele escapa de um jogador, escapa do segundo, depois tem a trombada no joelho. Para mim foi claro ali o choque, ele vai para o chão e o pênalti marcado, não precisou nem do VAR, o Rafael Claus anotou. E na cobrança do pênalti,
O Estevão não perdeu o pênalti. O Hugo Souza fez a defesa. Então tem todo o mérito aí o goleiro do Corinthians. É claro que fica cabisbaixo o Estevão, não vejo nenhuma razão para que ele seja cobrado, né? O Hugo tem grande envergadura, já defendeu muitos pênaltis na carreira e foi feliz no finalzinho do jogo que poderia dar a vitória para o time do Palmeiras. Questões positivas deste clássico. O time do Corinthians foi e tinha claramente o interesse de segurar o time palmeirense e sai com um empate, com um gosto, evidentemente, de vitória, não só pelo ponto conquistado, mas pela defesa do Hugo no pênalti, já no finalzinho da partida. Então sai satisfeito o time do Corinthians, que tentou de todas as formas se defender. E é claro que tem mérito nisso. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, aproveitamento. O Yuri Alberto, o Palmeiras sendo melhor no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo, dominou totalmente o jogo. Na primeira etapa, Yuri Alberto teve a primeira chance, partindo pelo lado esquerdo, consegue a finalização, acertando o alvo, mas o Everton faz a defesa. Segunda chance do Yuri Alberto, naquele erro no meio de campo do Richard Rios, o Memphis Depay, o passe, Yuri chega pela direita, passa a marcação e bate no gol, empata o jogo. Ele teve 50% de aproveitamento no primeiro tempo. O time do Corinthians chutou pouquíssimas bolas no gol, baixíssimas finalizações. Vou até colocar um número aqui para vocês, mas acertou mais o alvo. O time do Palmeiras teve mais de 20 finalizações para acertar muito pouco o gol. Então, eu vou bater naquela tecla que já foi tão discutida, falta sim esse atacante, né? Vamos chamar de camisa 9, centroavante, do jeito que você quiser. Mas falta sim um bom finalizador para o time do Palmeiras, um cara que acerte o gol. Né? O ponto positivo que eu vejo no time do Palmeiras, mais uma vez, o Estevão, que é um cara desconcertante, faz a jogada em que sofre o pênalti, mas não consegue marcar porque o Hugo defendeu, e o melhor para o time do Palmeiras, é claro que se tem que achar alguma coisa, porque o resultado foi ruim jogando no Allianz Parque, foi o Piquerez, atuando bem toda a partida, fazendo a grande diferença. Olha, esse lado esquerdo do Palmeiras só tem um jogador, o Piquerez. Deixa sua mensagem aqui, o seu palpite também, vamos nessa, bater no papo, vamos lá. Muito bem, gente. Final de jogo no Allianz Parque, o grande derby, um para a equipe do Palmeiras, um para o time do Corinthians. Cara, que chuva, velho, antes do jogo. Rapaz, caiu um mundo aqui. Mas temporal. Eu nunca vi uma chuva desse tamanho, tão grande assim aqui no Allianz Parque. Uma coisa que, cara, impressionante, simplesmente impressionante que caiu de água aqui. O gramado ficou inundado. Aí você viu aí as informações que a gente foi passando na Rádio Bandeirantes. Tem a cortiça, né, que é um gramado sintético, ela subiu, ficou todo marrom, parecia que tinha barro no campo. Mas a hora que parou de chover, a drenagem voltou a funcionar rápido. O Palmeiras foi muito rápido e arrumou o gramado, questão de 10, 15 minutos, já está tudo pronto para começar o jogo. A cortiça foi espalhada novamente, entrou um trator em campo, com uma tela espalhando a cortiça, muito legal o que fez o Palmeiras. O jogo em si, 8h30, 1-0 para o time do Palmeiras. Gol do Maurício, mais que merecido o gol do Maurício. E nas costas de quem? O André Ramalho, cara. O André Ramalho, ele... Cara, como é que eu te explico? Ele deu branco nele. Porque o Maurício entrou do jeito que quis. O Maurício passou pelo André Ramalho como se o André Ramalho fosse um cone, cara. É uma coisa impressionante. E o André Ramalho deu bobeira, 8h30, 1-0 para o time do Palmeiras. O Palmeiras pressionou, o Abel fez bem, colocou o Mike, colocou o Piquerez. Piquerez. O que esse Piquerez joga, gente? É coisa de gente grande. Jogou demais o Piquerez. 1-0 Palmeiras pressionando, teve chance de fazer 2 gols. Teve uma falta, cara, que a barreira do Corinthians abre, a bola passa no meio da barreira. E o Hugo no cantinho faz a defesa. Eu falo que o Hugo é a melhor contratação do Corinthians dessa administração, de uma das maiores da história do Corinthians. Escreve o que eu tô te falando, hein? Esse cara vai fazer muito milagre com a camisa corintiana. Muito bem.
Termina o primeiro tempo, 1-0, o Palmeiras pressionou. Aí, tava para terminar o primeiro tempo, 1-0, o que acontece? O Memphis já tinha enfiado uma bola pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto sai na cara do gol e chuta em cima do goleiro. O Memphis, de novo, enfia uma bola pro Yuri Alberto na direita, ele desce e bate na diagonal. Essa bola dá lá na bochecha da rede, você viu aí no Ulisses Costa, narrador. E o Corinthians empatava no finalzinho do primeiro tempo o jogo em 1-1. Ok, vamos pro segundo tempo. O que faz o Ramon? Espelha o esquema tático do Corinthians em cima do Palmeiras. Com 3 zagueiros ele vem e coloca 3 zagueiros. Colocando 3 zagueiros ele igualou o jogo até. Só que aí, meu amigo, o Yuri Alberto, que tinha feito o gol no primeiro tempo de empate, o que o Yuri faz, cara? O Yuri dá uma solada na bandeira no primeiro tempo quando faz o gol, depois de fazer o gol, toma amarelo. Aí o Yuri foi simular uma falta no ataque do Corinthians. Simular, se jogar. Uma dividida com o Naves. O que o Klaus fez? Segundo amarelo, expulsão, 16 minutos do segundo tempo. Pô, o cara tem cartão amarelo. Sabe o risco, é jogador profissional. Não pode fazer isso. Não pode, não dá pra fazer isso. O cara tem que ser inteligente. E o Yuri é bom jogador. Faz gol, perde gol sim, mas faz gols também. E tem uma história bonita, artilheiro do Corinthians, aquela coisa toda. Mas tem que ser inteligente, não pode fazer um negócio desse. Achei até um exagero um pouco do Klaus. Que dificilmente você vê o cara que simula um lance, que a bola segue no jogo, alguém parar o jogo e dar amarelo, enfim, raramente. A não ser um lance de pênalti, um lance mais agudo, que o cara tenta simular e toma amarelo. Mas está na regra e o Klaus aplicou justamente a regra. Muito bem. E o Corinthians se defendendo e o Palmeiras atacando. Thales Magno entra. O Corinthians com 10 em campo desde os 16 do segundo tempo. Thales Magno entra. O Corinthians põe o Charles. O Corinthians começa a mexer demais o time. E aí, cara, o que acontece? O Corinthians, velho, sofre um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. Pô, o sonho para a torcida do Verdão. Pênalti, e bem marcado pelo Klaus. O Rian faz o pênalti. Em quem, Estevam? Porque o Charles perde uma bola dominada no meio de campo. Bola vem pro Estevam, ele corta para dentro da área, corta o primeiro, o segundo, ele estava saindo da área. O Rian chegou atrasado na marcação, alavanca na perna do Estevam e pênalti bem marcado pro time do Palmeiras. Aí o Gomes pega a bola para bater o pênalti. A pressão vai toda em cima do Gomes. Aí o que acontece? Como sempre acontece no Palmeiras, ele pega e dá pro Estevam bater o pênalti. Só que o Corinthians tem um goleiro pegador de pênalti que é o Hugo. E aí a história se complica. O Hugo faz uma defesa incrível na cobrança de pênalti do Estevam no canto direito baixo. E evita o gol do Palmeiras. E aí, meu amigo, foi chutão pra lá, pra cá, aquela coisa toda, o Estevam chorou. E o Hugo sai como o melhor jogador em campo do Corinthians. A maior contratação dessa administração é o Hugo, goleiro corintiano. Pega o pênalti do Estevam, Corinthians empata em 1-1 com o Palmeiras. É isso que aconteceu no derby de hoje aqui no Allianz Parque. Um Palmeiras, um Corinthians no Allianz Parque. E aí, de quem que você concorda, com quem você concorda e com quem você discorda nessas opiniões aí do Alex Miller, do Nivaldo Preto e do Ulisses Costa, que tem um gol que o povo gosta? Coloca aí embaixo a sua opinião. Quem tá com a razão aí? Qual foi o melhor comentário desses 3? Claro que você não pode deixar de ver também o que o São Marcos de Palestra Itália falou e o que o Serdan falou. Eles falaram, eu coloquei tudo nesse vídeo aqui, tá? No vídeo eu até esqueci de citar o São Marcos, mas ele tá lá no vídeo. Clica aí. Avante, palestra!